Bem-vinda, bem-vindo à terceira aula do workshop Montessori Viver em Paz com Crianças. Na nossa primeira aula, a gente conversou sobre a caminhada da criança no desenvolvimento da capacidade de obedecer. E nós chegamos à conclusão de que a criança obedece o adulto que é admirável para ela. Na nossa segunda aula, nós conversamos sobre o processo de se tornar esse adulto admirável. O que é que nos impede, o que é que nos leva adiante. E eu dei para você 4 exercícios para você fazer, para começar a entrar nesse processo de se tornar um adulto admirável para as crianças pequenas. E aí eu disse para você, o que você já sabia, na verdade, que esse processo não é livre de problemas. Que não é livre de dificuldades. A gente precisa superar obstáculos no caminho de nos tornarmos adultos admiráveis. Essa terceira aula é sobre isso. Quais são os obstáculos e como fazer para superar os obstáculos no caminho de nos tornarmos adultos admiráveis para crianças pequenas. No final dessa aula tem uma mensagem bem importante para você. Fica comigo até o final dela, tá bom? Quando a gente começa o trabalho de se tornar um adulto admirável, a gente mergulha nas nossas próprias falhas. E isso é extremamente difícil para o adulto, porque o adulto tem um orgulho danado de ser adulto. O adulto gosta de olhar para a criança e se sentir superior a ela. É meio difícil de aceitar isso, eu sei, e fica comigo. Quando a gente olha para uma criança fazendo alguma coisa que nos parece fofa, a sensação que a gente tem é super parecida com a sensação que a gente tem quando a gente olha um cachorrinho fazendo uma coisa que nos parece fofa. Quando a gente fala de crianças, muitas vezes a gente diz, parece gente, ele acha que é gente, olha, age que nem gente, se comporta que nem gente. A gente diz o tempo todo, então, que criança não é gente. Porque quem age que nem gente, quem parece gente, quem acha que é gente, quem é um pedaço de gente, não é gente, tá certo? A gente tem na nossa linguagem, no nosso comportamento, nas nossas emoções, um orgulho enorme de ser adulto. A gente realmente acredita que o adulto é enormemente superior à criança. Mesmo quando a gente acha que a gente não acredita nisso, se a gente para se observar, a gente percebe que acredita nisso, de forma inconsciente. E aí, quando a gente começa a perceber que acredita nisso, de forma inconsciente, começam os nossos problemas, porque a gente precisa ficar frente a frente com o orgulho enorme que nós temos de sermos adultos. A Maria Montessori falava deste orgulho, e eu gosto de pensar nele como uma proteção do adulto. O adulto se protege das suas próprias falhas em relação à criança pelo orgulho de ser adulto. Só que quanto maior esse orgulho, mais frágil ele é. E qualquer ação da criança coloca este orgulho em risco. E quando este orgulho é colocado em risco, o adulto tem medo de ficar sem a sua proteção, de ficar completamente vulnerável. O adulto tem medo de perceber a sua própria incapacidade, a sua própria ineficiência. Ele tem medo de repente, se ver numa situação que mostre que ele ou ela, mãe, pai, professora, não é competente o suficiente. A gente acredita que deve ter as crianças sob controle. E quando a gente de repente percebe que não tem, quando a gente de repente percebe que nunca teve, o nosso orgulho é colocado em questão. E quando o nosso orgulho é colocado em questão por um comportamento da criança, quando a criança não nos obedece, quando ela demora para fazer alguma coisa que a gente pediu, quando ela responde alguma coisa que a gente disse para ela, nós ficamos irados, com raiva. Essa é a primeira reação do adulto, a raiva pelo orgulho ferido. E aí, o principal obstáculo que a gente encontra no nosso caminho de transformação é justamente esse orgulho enorme que a gente tem de ser adulto. E a Montessori diz para nós o seguinte: o adulto que deseje se livrar do seu orgulho, que deseje se desfazer da sua ira e da sua tirania, deve passar por um caminho de humilhação.
deve passar por um caminho de construção de caridade, de amor pela criança. O amor pela criança a gente constrói, a gente acha que sabe fazer isso. Mas e a humilhação? O caminho da humilhação não era muito claro para mim quando eu comecei a trabalhar com Montessori. Ele era, na verdade, bem pouco claro para mim quando eu comecei a trabalhar com Montessori. Eu tinha muito orgulho de ser adulto e muito orgulho de ser um adulto montessoriano. Eu achava que eu era ainda um adulto um pouco melhor porque eu era montessoriano. Eu tenho uma camiseta que tem escrito assim bem grande, Professor Montessori com orgulho, que eu ganhei numa visita a uma associação montessoriana nos Estados Unidos. E depois de um ano eu escutei uma pessoa dizer: nós não podemos ter orgulho de sermos montessorianos porque a Maria Montessori nos diz que a gente tem que abrir mão do orgulho o tempo todo. É complicado. Essas coisas são difíceis. O caminho para a gente abrir mão do orgulho é o caminho que a Montessori chama de humilhação. Essa humilhação eu descobri quando eu estava com meu filho na rua. Eu estava caminhando com ele e ele tinha 2 anos e meio, quase 3, e ele subiu num degrau e desceu um degrau. Uma coisa que eu tenho certeza que o seu filho, se ele tem uma idade próxima dessa, já fez também. Ele subiu e desceu um degrau. E ele subiu e desceu de novo, e uma terceira vez. E como eu não tinha pressa, eu me encostei na parede e fiquei esperando um pouquinho. E ele subiu e desceu mais algumas vezes, e como eu não tinha pressa, eu me sentei na calçada e fiquei esperando ele terminar o que ele estava fazendo. E até aí estava tudo bem comigo e estava tudo ótimo com ele. Só que eu comecei a perceber algumas pessoas passando e me olhando esquisito. Me olhando estranho, como se aquilo que eu estivesse fazendo não fosse a atitude correta de um adulto em relação a uma criança. E aos poucos eu comecei a ficar constrangido pelo olhar desses adultos. Eu fico vermelho quando eu fico constrangido e fico quente no rosto. E eu comecei a sentir a temperatura subir e sabia que eu estava vermelho, até que eu fiquei com tanta vergonha, tanto constrangimento dos olhares dos adultos que passavam. Eu sei que você já sentiu isso também, que eu me levantei e eu ia dizer para o meu filho: pronto, vamos lá? E quando o pronto estava quase saindo pela boca, eu percebi, na hora, essa é a humilhação de que a Montessori fala, essa é a minha oportunidade, deixa eu sentar de novo. Eu me sentei de novo e senti a humilhação. E aquilo começou a me transformar. Não foi a única vez, depois teve um monte. E talvez você já tenha passado por esse processo. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu só estava sendo humilhado naquela situação em relação aos adultos que passavam. Eu não estava sendo humilhado em relação à minha criança, nem em relação a nenhuma criança que passava por perto. A humilhação que eu sofria ali era exclusivamente em relação a outros adultos. Mas era constrangedora o suficiente para me deixar com vergonha, com pressa e com raiva. O que eu quero dizer para você é o seguinte: no processo de olhar frente a frente para o seu orgulho, você vai se sentir humilhado. Você vai sentir que o que você está fazendo está errado, que não é a postura correta. E o que eu quero que você faça, porque eu sei que vai dar certo, é que você se pergunte se essa humilhação que você está sentindo é em relação ao seu filho, você está com vergonha dele, ou é em relação a outros adultos, inclusive o adulto dentro de você. A expectativa que você tem de ser um adulto específico, um adulto que se comporte de um jeito determinado. Qual é a sua vergonha? Qual é a sua humilhação? Se você se sente humilhado diante da criança, veja se você está fazendo a coisa certa. Não é a ideia. Mas se você só se sente humilhado diante de outros adultos, de expectativas adultas, ou de você mesma, ou de você mesmo, fica tranquilo. Porque o que você está fazendo é só o processo de se libertar das expectativas que você tem de quem é o adulto que você deve ser. E esse é o processo de se libertar do orgulho, de aparecer para a sua criança completamente vulnerável, sendo quem você realmente é. Você vai entrar em choque, talvez, com as expectativas que outros adultos tinham de você. E esse é um outro obstáculo que você vai ter que superar.
Quando eu parei de falar alto com crianças, quando eu parei de gritar com crianças, eu tive adultos que vieram para mim e perguntavam se eu não tinha medo de não ter autoridade nenhuma com os adolescentes. E eu fiquei pensando naquilo por anos, até que um dia uma pessoa veio observar a sala e disse: Gabriel, por que quando você está na sala eles se comportam bem, mas não é sempre que eles se comportam assim? E eu também não soube responder essa pergunta, até que uma montessoriana muito mais experiente do que eu disse para mim que aquilo acontecia porque os alunos sabiam que eu sabia o que eu estava fazendo. E daí eu fiquei pensando naquilo e fiquei pensando que eles sabiam que eu estava bem. Eles sabiam que eu estava tranquilo, eles sabiam que eu estava lá de verdade e que eu estava lá para eles. Por isso que eles se comportavam bem. Porque, como eu falei para vocês na primeira aula, a criança gosta de seguir os pedidos e as sugestões de um adulto admirável. De um adulto para quem ela olha e ela percebe autocontrole, disposição para estar ali de verdade, vulnerabilidade. A criança e o adolescente gostam de tudo isso. Bom, a gente precisa conseguir entender quais são as necessidades da criança, a gente precisa conseguir entender como atender cada uma dessas necessidades, quais são os mecanismos desse desenvolvimento, e você pode aprender tudo isso em Montessori. Eu sugiro intensamente o tempo todo que você leia muito sobre Montessori. Sobre esse assunto que a gente vem conversando nos últimos dias, eu sistematizei um curso. Um curso baseado em 5 anos, conversando com milhares de famílias e professores. Eu perdi as contas de quantas famílias e quantos professores já passaram pelos cursos e pelas palestras do Lar Montessori. Eu tenho certeza que inúmeras crianças vivem melhor por causa dos cursos e das palestras que eu tive a honra e o prazer de dar em vários lugares. E eu achei que era hora de pegar as coisas mais especiais que diziam respeito à paz entre adultos e crianças e montar um curso em que eu pudesse comunicar essas coisas de forma didática, de forma objetiva e organizada, especialmente para quem já tem crianças na vida e precisa aprender meio rápido a como viver em paz com elas. Eu pude ler quase tudo da Montessori antes de ter o meu filho e muito de Montessori antes de entrar numa sala de aula. Mas não é assim para todo mundo. Se você já tem crianças na sua vida e você já quer ter uma relação mais pacífica com elas, esse curso é meio que um atalho. Não é para você não ler Montessori, mas ele é um jeito mais rápido de você começar a colocar em prática na sua vida aquilo que vai trazer paz para a sua relação com as suas crianças. O curso vai ser lançado amanhã, mas se você está assistindo essa aula hoje, para você ele já está disponível. Ele está disponível por um valor mais baixo, ele está disponível com um monte de recursos extra, com e-books, textos extra, várias coisas, e as aulas desse workshop também estão lá para você ter acesso vitalício a elas. O curso foi organizado de uma forma em que desde a primeira aula você consiga começar a mudar coisas. Sabe, desde os primeiros minutos. Essa foi a minha preocupação o tempo todo, que ele fosse uma transformação de verdade e uma transformação meio rápida na sua vida. Veja, não é uma transformação sem trabalho ou sem esforço. Ainda vai envolver o seu esforço. Você vai precisar passar pela transformação e estar a fim de verdade de atravessar isso tudo, de se transformar. Mas o curso vai ser um conjunto de ferramentas, saberes, conhecimentos que vão te ajudar de verdade a passar por isso mais rápido e a passar a sentir o que eu queria que toda família pudesse sentir. Eu queria que todas as famílias, todos os adultos pudessem se sentir em paz de verdade com as crianças. Elas merecem isso. As nossas crianças não vivem vidas fáceis e elas merecem adultos que sejam pacíficos, adultos que construam com elas relações pacíficas. E para isso, esses adultos precisam se sentir pacíficos, se sentir tranquilos, se sentir bem nas relações com as crianças. O curso foi feito para que tudo isso possa acontecer na sua vida. A estrutura desse curso é assim. Na primeira parte, a gente vai conversar sobre os conflitos entre adultos e crianças e quais são as principais raízes desses conflitos. Na segunda parte, a gente vai conversar sobre a mente da criança. E a partir daí, a gente vai falar sobre a construção da paz entre adultos e crianças.
O curso termina com uma série de aulas que são respostas às perguntas mais frequentes que eu recebo quando converso com famílias. São perguntas sobre o que a gente ainda chama de birra e que você vai aprender no curso que não existe e que não é chamado de birra. São perguntas sobre obediência, perguntas sobre conflitos, perguntas sobre paz e construção de relações positivas entre adultos e crianças. É um curso bem completo. É um curso onde eu tentei incluir da forma mais objetiva e didática tudo aquilo que se mostrou muito importante ao longo dos últimos 5 anos, conversando com um monte de gente, com filhos, no país inteiro. Como eu falei para vocês, se você se inscreve agora, nos próximos dias, nos próximos poucos dias, você se inscreve por um valor mais baixo e leva uma série de benefícios. Eu não vou ficar falando muito, você pode ler sobre tudo isso na página do workshop, aqui embaixo mesmo. Então, eu espero você. Eu sei que esse curso é uma boa para sua família, para suas crianças, para sua vida. Eu sei que ele é porque eu já testei. Então, é só isso. Eu espero você lá. E assim eu espero que o seu ano termine melhor do que ele começou com as suas crianças e que o seu ano que vem comece melhor do que todos os anos anteriores já começaram, com relações de paz entre você e os seus filhos ou entre você e os seus alunos. O nome do curso é o mesmo do workshop, Montessori, Viver em Paz com Crianças. É isso que a gente vai fazer junto, construir relações pacíficas e libertadoras de crianças e de adultos, em cada família, em cada escola. É o meu sonho. Se for um pouco o teu sonho também, viver mais tranquila, viver melhor, viver mais em paz, mais feliz com as suas crianças, vamos junto. Vai ser um prazer enorme te encontrar lá.